Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Bunker da Cultura Web Rádio, seu espaço de informação e conhecimento de qualidade. Hoje, quinta-feira, 2 de maio, hoje eu trago três pautas que eu vejo como relevantes e de interesse geral. O primeiro tema que eu trago hoje é sobre a questão da cultura nacional, numa colocação escrita pelo cronista André Luiz Corrêa, que eu vejo perfeitamente como a verdadeira realidade do cenário cultural brasileiro. A cadeira de Fernanda Montenegro já pertenceu a Antônio Rouais, a de Merval Pereira a Moacir Scliar, a de Gilberto Gil a Emílio de Menezes, a de Paulo Coelho a Dias Gomes. É como se a cada sucessão a Academia Brasileira de Letras deixasse a qualidade literária para trás. Vale notar que no artigo 1º do seu estatuto, a Academia Brasileira de Letras declara seu princípio. A Academia Brasileira de Letras, com sede no Rio de Janeiro, tem por fim a cultura da língua e da literatura nacional. O documento foi assinado em 28 de janeiro de 1897 por, dentre outros, Machado de Assis, o presidente da academia na época, e Joaquim Nabuco, secretário-geral. Mais de 120 anos depois, a Academia Brasileira de Letras é alvo de questionamentos de vários setores, parte deles ligados aos movimentos identitários, reivindicam a participação ainda maior de autores diversos, daqueles do perfil do cânone literário, o homem branco heterossexual e do sudeste brasileiro. Mesmo com diversas mulheres autoras, assim como nordestinos, já ocupado as ilustres cadeiras. De outro lado, temos as críticas dos setores que, no debate público, estão ligados aos grupos ditos conservadores. Esses dizem que a academia tem desprestigiado a literatura em prol de outras manifestações culturais. Gilberto Gil, músico, ocupa a cadeira número 20 e Fernanda Montenegro, atriz, ocupa a cadeira número 17. A adesão total ao acordo ortográfico e a submissão às pautas identitárias também desagradou muita gente. Na seção Novas Palavras do site da Academia, só não aparecem aquelas bem ao gosto de quem vê nas palavras uma forma de luta social. Antirracista, capacitismo, idadismo e letramento racial. As críticas de ambos os lados revelam, na verdade, uma questão de fundo, a decadência da instituição. A Academia Brasileira de Letras deixou de ser há muito tempo uma instituição relevante. Está longe de cumprir o que prometeu no artigo 1º. Tem por fim a cultura da língua e da literatura nacional, se é que um dia cumpriu. Por que ainda temos uma Academia Brasileira de Letras? Em um Brasil de forte influência francesa, um grupo de escritores decidiu criar uma Academia de Letras nos moldes da Academia Francesa, fundada em 1635, no reinado de Luís XIII. A longeva instituição francesa, como aqui, é também hoje alvo de controvérsias, como a posse de Mário Vargas Llosa, que sequer escreve em francês. Mesmo no seu início, é difícil afirmar que a Academia Brasileira de Letras era influente. Diogo Fontana, fundador e editor-chefe da editora Danúbio, escritor, afirma que a academia nunca serviu para muita coisa. Sempre foi um espaço de homenagem
e de reconhecimento por alguma obra. Como instrumento de fomento, nunca teve tanta força. Já Alexandre Sugamosto, especialista em metodologia de ensino da língua portuguesa, aponta diferenças entre o período inicial e o atual. No final do século XIX, havia um movimento literário mais robusto, visando colocar o Brasil no mapa da literatura mundial, mesmo que com uma roupagem regional. Samo Burja, cientista político esloveno, é um estudioso das instituições e cuida de analisar como elas florescem, perduram e eventualmente morrem. A primeira frase colocada aqui soa até provocativa. Nunca existiu uma sociedade imortal. Segundo o autor, as instituições, sejam elas a Academia Brasileira de Letras ou o Supremo Tribunal Federal, são um tipo de tecnologia social. Ou seja, elas são meios que os homens dispõem para alcançar certo objetivo. E seu processo de decadência se dá, sobretudo, a partir de 3 motivos: sucessão, transmissão do conhecimento e corrupção das burocracias. Alexandre Sugamosto reconhece a qualidade de alguns autores que hoje compõem a Academia Brasileira de Letras, como Marco Lucchesi, Zuenir Ventura, Antônio Cícero, Rui Castro, mas identifica o problema sucessório. Este é o maior problema, na verdade. Essa geração é interessante, mas quem poderia ser o sucessor de Rui Castro, por exemplo? A Academia Brasileira de Letras também não conversa com qualquer público leitor. Os vídeos do seu canal no YouTube não passam, em geral, de 500 visualizações, mesmo com conteúdos interessantes, como o Luiz de Camões, 500 anos. A atual composição da academia reflete a decomposição da literatura. Nossa produção acadêmica não fala com o mundo. A crise da academia é um sintoma. A ausência de critérios mais claros para ocupar uma de suas cadeiras é temerário. Quando há personalidades culturais, abre-se espaço para a politicagem. Essas personalidades são aquelas com evidente prestígio na sociedade, que transitam bem em seus corredores, não incomodando ninguém. A última personalidade eleita para a Academia Brasileira de Letras foi Lilia Schwartz. A antropóloga e historiadora é alinhada às pautas tradicionalmente defendidas pela esquerda. Schwartz hoje ocupa a cadeira número 9, anteriormente ocupada por Alberto da Costa e Silva, diplomata, poeta e historiador, vencedor do Prêmio Camões de 2014. A respeito de perspectivas de mudança, Diogo Fontana lamenta: a Academia Brasileira de Letras só vai melhorar se a literatura renascer, com grandes escritores candidatos a membros. Não há um gênio literário vivo, nem dentro e nem fora. Já Alexandre Sugamosto diz que o panorama vai piorar. Não estamos vendo a decadência mesmo. Vamos ver, de fato, em uns 10 anos. É só o começo dessa degradação. O site oficial apresenta um design obsoleto, uma navegação difícil, parece propositalmente feito para afastar qualquer mortal dali de perto. Mas se um mortal mais persistente insistir, pode encontrar uma seção de artigos e ler um dos ocupantes da cadeira número 31, Merval Pereira. O tema dificilmente dialoga com o princípio do artigo 1º. O caso Robinho. Custa acreditar que, com tanto interesse pelo transitório, a imortalidade da academia
dure tanto tempo. Estamos colocando jornalistas sensacionalistas, estamos colocando políticos, historiadores e ideólogos de esquerda no lugar de literatos, de pessoas com capacidade de mostrar a qualidade e o poder da língua portuguesa. Outro tema que eu trago para hoje é tem como título o que já virou um jargão dentro do nosso país, desde que a esquerda tomou o poder e se instalou com as suas agendas políticas de esquerda e sociais-democratas. O tema é justiça social. Justiça já é um termo bastante abstrato. E quando se inclui a um tão pesado quanto o social, né? Porque o que é social para mim pode não ser para outros, e vice-versa. Então, essa justiça social que vem sendo desenvolvida, vem sendo praticada, ela tem suas características e particularidades que talvez não se encaixam ou não têm fundamento no seu significado, no seu significado puro, mas sim no seu significado ideológico. Vivemos numa era messiânica. Estamos sempre procurando alguém que resolva todos os problemas, que salve a população, que salve o país, que seja um semideus, né? Aonde a inclinação e práticas dos burocratas do Estado aguardam um ser superior que o salvem das amarras coletivistas e utópicas. Porém, são esses paladinos coletivistas que estão no controle de todas as instituições. A gente pode ver um exemplo dessa mentalidade messiânica e do intelectualmente quando a gente observa aí uma manifestação pública de um político que nunca fez absolutamente nada para a população e que, através da burocracia do Estado, de forma legal, entre aspas, nem é mais elegível, mas arrasta multidões como se estivesse fazendo campanha eleitoral. Neste ambiente odioso, nada que não seja aderente e que vá de encontro às crenças ditas progressistas pode ser pensado. Agora, os coletivistas estão no poder. A gente pode traduzir os progressistas e os coletivistas como qualquer liderança, qualquer político, qualquer partido que faça parte do grande teatro político brasileiro. Eu reitero, todos os partidos são progressistas, coletivistas, de esquerda ou sociais-democratas. Então, nós temos a esquerda bem estruturada, bem enraizada, e a social-democracia tenta, aí, de alguma maneira, se colocar como um pseudo-opositor da esquerda,
mas que têm as mesmas agendas, têm os mesmos objetivos que os demais. É um falso opositor, é a direita. Sim, é a direita, da esquerda. Falácias e rotundas e comprovadas asneiras são entoadas como verdades e seus artífices já não têm mais a necessidade de provar nada a ninguém. A hipocrisia impera. Eles detêm o monopólio pela preocupação com o povo, tendo em vista que conseguiram infiltrar em todas as instituições a pregação de que o objetivo fulcral do indivíduo é o de se tornar um guerreiro pela justiça social. O factual conhecimento, a especialização, a ciência, a razão e o verdadeiro humanismo não valem mais um vintém sequer. Só possui valor aquilo que é verbalizado por sectários ideológicos, suas utopias, vontades e fartas asneiras. De outro lado, da narrativa vermelha do besteirol, sempre estão evidentes inimigos, fundamentalmente os capitalistas exploradores. As pautas prioritárias desses coletivistas para tirar as pessoas da pobreza os indivíduos, inclusive os mais pobres, como também o ambientalismo, a ideologia de gênero e a diversidade e inclusão social. O que realmente é prioritário, o estímulo à responsabilidade individual e ao empreendedorismo, as verdadeiras o ensino ideologizador, os investimentos em inovações, o aumento da produtividade, entre outros aspectos, nunca é avistado nos planos coletivistas. O engodo da justiça social não tem a capacidade de agregar valor às empresas e às próprias pessoas. Objetivamente, o desejo de progressistas, nova denominação de socialistas, é puramente o alcance de mais poder. Para isso, mais Estado, menos indivíduo. Preocupação com o povo, bela e mera narrativa. Pelo conhecimento e pela razão, sabe-se que as oportunidades para os mais pobres não serão criadas pela grande mãe do Estado. Elas são potencializadas pelas relações colaborativas e voluntárias que se estabelecem. Quanto mais livres, maiores serão as oportunidades econômicas e sociais. Para tanto, a alavanca compulsória é a existência de liberdade factual para que as pessoas possam empreender, gerar empregos, criar novas soluções para os indivíduos, aquilo que produz mais renda e riqueza para todos. Porém, nessa república progressista, para não dizer socialista, não perderem a oportunidade de desenvolver um mercado mais livre das amarras e das regulamentações, das normas absurdas e do consequente aumento da burocracia e dos custos, em especial para os micro e pequenos empresários. Cito como exemplo a fixação do salário mínimo, que acaba por proteger trabalhadores já empregados, impedindo o ingresso dos mais jovens aos mercados de trabalho. Ou a aberração dos sindicatos, que enriquece uma casta de líderes que nunca trabalhou e impõe barreiras à geração de mais empregos e especialmente as tão necessárias inovações em direção a um aumento da produtividade. O câncer do intervencionismo estatal, em vez de ser reduzido, persiste se alastrando por todo o tecido econômico
e social. O discurso é o de beneficiamento dos mais pobres. Puro ilusionismo. A verdade que não pode ser dita pelos guerreiros sociais é cristalina. O maior e melhor programa social é, sem dúvidas, o crescimento econômico. Nesta direção, o ex-presidente norte-americano, Ronald Reagan, afirmava que o melhor programa social é um emprego. Triste. Crescimento econômico e geração de emprego têm receituário básico e certeiro. Legítima liberdade econômica. O mundo não será salvo pelos bondosos guerreiros sociais, verdadeiros crentes de utopias e de fracassos econômicos e sociais promovidos por governos. Esperar que o Estado e seus políticos salvem ou melhorem o cenário é uma ilusão. Esperar ou crer com fé que a democracia será o remédio para os males que acometem o Estado e a sociedade é a comprovação do domínio e da doutrinação bem efetuada pelos progressistas, ou, mais popularmente conhecidos, socialistas. E o último tema que eu guardei para esta edição desta quinta-feira do Bunker Podcast não fica muito fora da questão cultural. Vamos refletir um pouco aí sobre o ensino tupiniquim. Nós temos aí um Estado que faz propaganda dos seus serviços como se fosse uma empresa privada que produz um produto e precisa exibir, através de propaganda, o seu produto. Porém, gasta-se uma fortuna em propaganda do ensino, propaganda da saúde, propaganda da segurança pública. O Estado gasta verdadeiras fortunas em propaganda, sendo que a melhor propaganda é o serviço bem prestado. Então, se ele faz propaganda, é porque foi a maneira que ele encontrou de tentar enganar as pessoas. Mas vamos falar do ensino. Parece haver um certo consenso de que uma educação ou um ensino de qualidade, não necessariamente em quantidade, é uma condição necessária, embora não suficiente, para que haja um aumento da produtividade nacional, reverberando para as esferas econômica e social. Não é novidade, em especial para os curiosos no tema educacional, que o Brasil tem ocupado as últimas e incômodas posições nos principais rankings de comparativos internacionais relacionados ao ensino. O prognóstico é de que essa tenebrosa situação não tenha nenhuma perspectiva de mudança, pelo menos a médio e curto prazo. As instituições nacionais foram tomadas pela ideologia coletivista, que de forma embusteira pleiteia o monopólio da preocupação popular. Discurso nobre com resultados devastadores. Dependentemente da visão institucional holística, não há qualquer fiapo de dúvidas de que as elites educacionais brasileiras pertencem à casta coletivista, autodenominada progressista. A grande maioria dos professores doutrinadores nos ensinos médio e universitário é dotada de uma mente esquerdista, já que foram doutrinados por marxistas de carteirinha. O desequilíbrio é gritante. A
A ditadura do pensamento esquerdizante único é ostensiva e ilimitada. E eu não falo aqui só do ensino público. O ensino privado é igual ou pior que o público. A ironia é a de que os mais jovens guerreiros sociais não percebem que são escravos da grande mãe Estado e que, portanto, todos são vítimas da perda de liberdades. Surreal é a aceitação deste fato irrefutável. Tristemente, eles desconhecem como foi hercúlea a luta pela genuína liberdade. Neste contexto educacional quixotesco, reinam frivolidades, pautas ideológicas, algumas risíveis, e encenações de melodramas anti-opressão e de justiça social. Factualmente, alunos são estimulados a se isolarem nas suas cavernas individualistas, ressentidas e radicalmente opostas à vida como ela é. Quanto às prioridades relacionadas à formação de profissionais preparados em suas respectivas áreas do conhecimento, ou seja, matemática, ciências, português, história e outras disciplinas relacionadas aos desafios do novo mercado do trabalho, conforme comprovam os comparativos internacionais, a situação é, para ser econômico, sofrível. Não há como não rir, para não chorar, da linguagem neutra e do tal de todes, essa desgraça que ofende a linguística, a ciência e, fundamentalmente, a língua portuguesa. É uma das prioridades do ensino brasileiro. Ideologia disfarçada de ensino é igual a tragédia anunciada. Quando se preocupa mais com ideologia, com agendas, e não com a ciência, com o verdadeiro conteúdo necessário e prioritário para se formar um estudante, é porque a vaca já, lá no brejo, o barro já está no pescoço da vaca, nem está mais apenas tapando as pernas. De fato, penso que a ideologização do ensino tende a se agravar ainda mais. A diversidade e a inclusão se engrandeceram de forma assustadora, valendo mais a fisionomia do indivíduo do que o caráter, as habilidades e as competências individuais. Os mais jovens tomam as frivolidades progressistas como um fato dado, não se opondo em razão do reconhecimento e dos privilégios nos grupos de pertencimento e ou se omitindo a fim de não serem discriminados. Nesse ambiente, reinam livres, leves e soltos as políticas anti-opressão e de identidade. O legítimo conhecimento nas amplas e diversas áreas foi vergonhosamente cambiado pelo ativismo político progressista. A politização é tão imoral e descarada que a liderança progressista no ensino defende e estimula nos estudantes um comportamento apoiado nas mais diversas agendas, como se aquilo fosse algo irrefutável. Nenhuma agenda ela é pautada em algum tipo de questionamento. É sem questão. É colocar e praticar. Qualquer sujeito honesto com um mínimo de conhecimento sabe que foram as liberdades que tiraram milhões de pessoas da linha de miséria e de pobreza. E fatos são fatos, e contra fatos não há argumentos, algo que os progressistas têm de sobra,
argumento para tudo, justificativa para tudo, pois inexistem adjetivos para qualificar a fala de uma deputada e sua autora. Questiono: será possível formar profissionais íntegros e competentes nas respectivas áreas do conhecimento, sendo influenciados, ou melhor, manipulados por essas inverdades econômicas e comprovadas asneiras? O movimento no atual ensino só poderá acontecer para trás. O retrocesso já vem acontecendo há mais de 30 anos, em termos de valores, de ciência e de conhecimento. Onde chegamos? A deseducação é saudada por muitos sectários ideológicos. As habilidades cognitivas foram amplamente trocadas pelos vieses ideológicos de confirmação às crenças progressistas. As capacidades socioemocionais formadoras do caráter foram substituídas pelas sensibilidades. E é justamente essas capacidades socioemocionais que foram substituídas por sensibilidades que está jogando gerações de jovens na vala comum do crime, da droga e de outros caminhos não muito otimistas. A turma progressista, que agride ferozmente, sente-se ofendida por qualquer tipo de suscetibilidade. A hipocrisia da esquerda impera. Não há ensino de qualidade, tampouco haverá qualquer possibilidade de aumento da produtividade. O ensino, essencial para o desenvolvimento e o crescimento, transmutou-se no farol da decadência e do atraso. Não me canso de expor e de comentar a respeito do cenário do ensino e da formação dos nossos estudantes, já que, por mais que a gente fale, parece que o povo não entende ou se omite em entender. Nossos políticos falam em educação, segurança pública e saúde como bandeira de campanha eleitoral. Eles não estão nem aí. Eles nem não entendem uma vírgula a respeito das tais bandeiras eleitorais ou sobre tais projetos e debates nas inúmeras comissões do Congresso Nacional. E para nós melhorarmos não só os nossos políticos, para que eles trabalhem melhor em prol do país, nós temos que iniciar do começo, ou seja, lá dos bancos escolares, passando pelo ensino médio e pelas faculdades, substituindo, limpando toda essa carga, todo esse conteúdo ideológico, utópico e falacioso que foi implementado ao longo de algumas décadas. Uma hora ou outra alguém vai ter que quebrar esse pilar. E enquanto esse pilar e essa limpeza não for feita, não espere mudanças. Não espere mudanças, porque não haverá. Ou se ficará nesse patamar estagnado, ou a tendência é sempre retroceder, piorar cada vez mais. O Bunker Podcast dessa quinta-feira fica por aqui. Eu retorno na próxima quinta-feira, 20 horas, com novos temas e novas reflexões aqui no Bunker Podcast, seu espaço de informação e conhecimento de qualidade. Uma boa noite a todos e até lá.